na sexta-feira passada, nós estávamos marcando para vir aqui, né? Aí como nós estamos mexendo pintura lá em casa, lá, para corrida, aí acabamos passando do horário e não deu para vir. Aí quando foi antes de ontem, o irmão liga para a gente para nós vir hoje aqui na quarta. Eu falei assim, olha que benção, porque já fazia um tempo que a gente não vinha, né? Aí como a gente estava acostumado sempre estar vindo, irmãos, então a gente fica com saudade dos irmãos. E aí, graças a Deus, Deus preparou hoje para nós estarmos vindo aqui nesta noite, adorar ao Senhor junto com os irmãos. E o que eu gosto, irmãos, é que a gente é tão bem recebido, que parece que estamos na nossa igreja, na nossa casa. Que bênção! Deus abençoe a vida de vocês pelo carinho que os irmãos têm tido para conosco, amém? Eu estou procurando meu rascunho e não estou achando. Achei aqui. Glória a Deus. Hoje é culto dos varão, né? É. Então, os homens. Tá precisando de tem um monte lá. Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar lendo com os irmãos Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. O tema contou das lutas que nós passamos, quando eu quebrei o tornozelo. Irmãos, e assim, Deus quando corrige a gente, é para amadurecer a gente, não é para fazer a gente ficar pior, é para fazer nós ficarmos melhor, né? E quando Deus permitiu que isso viesse a acontecer na minha vida, eu quebrei o tornozelo, não sei se eu contei com os irmãos aqui, eu pulei, acho que dessa altura aqui, ó, dei um pulo, e aí na hora que eu pisei no chão, eu estava com uma peça na mão, um grifo, né? Quando eu pisei, torceu o pé e quebrou o tornozelo. Mas teve um motivo que Deus permitiu que aconteceu aquilo. Foi uma rebeldia minha, né? Infelizmente foi uma rebeldia minha que eu confesso, né? Confesso que foi uma rebeldia minha. Eu já me justifiquei diante de Deus, falei com Ele, pedi perdão pelo que eu ia fazer, né? Pelo que eu estava planejando. E assim, irmãos, infelizmente Deus às vezes permite que uma coisa aconteça para evitar coisas piores, né? Então eu louvo a Deus. Tem pessoas que às vezes acontece alguma coisa na vida dela e ela desiste, ou ela se chateia, ou ela fica irritada, ou ela fica chateada, ou ela fica esmorecida. Então cada um tem um tipo de comportamento. O problema é que como nós temos, até interessante que até não sabia nem o que eu ia ministrar hoje, mas como ela falou desse meu acidente, tudo leva em direção à palavra de hoje. Então, tem pessoas que têm comportamentos de algumas situações, alguns tipos de comportamento devido a algumas coisas que acontecem na vida de cada um, né? Então, assim, irmãos, o que acontece? Se nós agirmos de uma forma frouxa, por isso que Salomão vai dizer assim, olha, se te mostrares frouxo no dia da peleja, terás pouca força. Hoje é culto dos varões. E aí, irmãos, Salomão diz assim, né, se te mostrares frouxo, principalmente os homens, não que as mulheres não têm que ser fortes, guerreiras, valentes, não, mas os homens, por ser homens, desde o tempo de Israel, eram homens valentes, eram homens corajosos, homens que enfrentavam batalhas. Quando eles saíram do Egito, né? Quando eles saíram da escravidão, eles saíram uns bananas, homens molengas, né? E aí precisou eles passar por toda aquela estrutura, como se diz? Processo, né? Para estruturar eles, para eles se tornarem homens destemidos, homens valentes, homens que conseguiriam chegar e conquistar aquilo que Deus, desde quando libertou eles do Egito, preparou para eles. Por isso que quando Deus chama Josué, Deus vai dizer o que para Josué? Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, não desanime, né? Vá em frente, seja um homem, seja valente, seja guerreiro, seja um homem destemido. Irmãos, e o que acontece? Nos tempos de hoje, nós temos visto um problema muito sério no meio
principalmente dos homens. São homens que não têm sido ou não têm feito o papel que caberia a ele fazer. Por exemplo, o cara vai lá e engravida uma mulher. O que ele faz? De vez de ele ir lá e assumir o seu compromisso, ele foge. A mulher tem que ir lá processar ele, para ele poder pagar na justiça, aqui dali, porque ele não é homem ou não foi homem suficiente para arcar com a responsabilidade dele. Às vezes o pastor está na igreja, vai chamar a atenção de um obreiro, aí o obreiro já, meu pastor me chamou a atenção. Então, infelizmente, homens não têm exercido o papel de homens de verdade. Talvez porque passou por algum processo, talvez porque ouviu uma palavra, porque aconteceu alguma coisa. E aí, irmãos, o que distingue um do outro é como nós se temos a nossa posição diante das coisas que vêm até nós. E aí eu vou ler alguns textos que eu separei aqui, e um deles aqui, primeiro é esse aqui, Lucas 17, o 16 e o 17, que vai falar dos 10 leprosos lá. Os 10 leprosos. Não vou ler tudo, porque senão não vai dar tempo, irmãos, amém? Mas o que diz esse texto aqui? Esse texto, o 16 e 17 vai dizer assim, olha, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram os 10 purificados? Todos, não foram os 10 todos purificados? Onde estão os outros 9? Onde estão? Nenhum voltou no seu samaritano para dar glória a Deus? Nós vamos ler o texto depois, amém? Mas aí o que eu vejo? Eu vejo 10 homens que estavam enfermos, estavam leprosos, mas 9 têm uma atitude incoerente. E um deles tem uma atitude, uma posição de um verdadeiro homem, grato a Deus pelo que Deus fez por ele. E aí, irmãos, ele podia, depois que ele recebeu a cura, Deus manda eles ir, se mostrar ao sacerdote. Mas quando eles estão no meio do caminho, eles veem que eles estão curados. Esse ele podia ter olhado os 9 e falado assim, poxa, se os 9 estão voltando, estão indo, continuando para ir se mostrar para o sacerdote, eu vou seguir o rumo. Vou fazer o que os 9 estão fazendo. Vou ter o mesmo comportamento que os 9 têm. Vou ter a mesma conduta que os 9 estão tendo. Eu vou prosseguir, vou continuar no barco, vou ir pela maioria. Ele podia ter passado isso pela cabeça dele e feito isso. E ter ido com os outros 9 se mostrar para o sacerdote, e ele não precisava ter a capacidade de ter voltado e agradecido a Deus ao ter tomado essa decisão de voltar e agradecer a Deus. Mas aí o que eu vejo? Eu vejo um homem que estava enfermo, mas ele teve uma postura diferente. Ele não foi pela maioria, ele não foi pelo que o outro disse, o outro não disse. E hoje, irmãos, o que acontece? Hoje tu vai sobrar para o homem aqui, Salva para mim também, Um dia vai chegar o dia das mulheres, pastor Mano, vai chegar o dia delas, Mas tem homens, irmãos, que são, infelizmente, falar a palavra frouxo, São homens frouxos, homens que não têm uma postura. Ele vê um falando, o outro falando, e aí ele fala assim, poxa, eu vou me deixar me levar, porque se eu for contra eles, aí eu vou ficar mal perante eles. E aí ele pensa no seu bem-estar diante dos outros, mesmo a posição dos outros estando errada. Errado por quê? Porque não tem uma postura de homem. De firmeza, garra. Fala assim, não, se os outros estão falando isso, é errado. Pronto, acabou. Não importa o que vão falar de você, o que vai acontecer com você. Aconteceu alguma coisa, algo comigo, foi no domingo agora passado, que aí até um falou assim, tinha que ser você, para falar. Tinha que ser você para falar. Eu falei assim, mas eu não consigo ficar quieto. Não porque eu quero ser, como é que se diz? Ser deselegante, ser mal com os outros. Não isso. Mas tem hora que nós temos
que ter uma postura diferente das dos demais. Não é porque 10, 9 teve uma postura que eu também tenho que ter a mesma postura que eles, sabendo que a postura deles não estão de acordo, ou não estão certos. Então, por mais que a maioria tenha uma postura, e eu sei que aquela postura não é a certa, eu tenho que exercer a minha. É por isso que eu olho para esse leproso, e Jesus admira ele, mesmo ele sendo um samaritano. Ele diz aqui, né? Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram os 9? Não foram todos purificados? Ou os 10? Aonde estão os 9? Por que Jesus perguntou dos 9? Dos outros 9? Cadê os outros 9? Não poderiam eles também ter voltado e vindo agradecer? Mas não, né? Não tiveram essa postura. Só que por eles não ter a mesma postura desse eles não receberam uma bênção maior que esse recebeu. Oi? Que esse recebeu. Aí ele fala assim, né, no 18: não se achou nenhum que voltasse para dar louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se, a tua fé te salvou. Não só o curou, mas o salvou, porque Deus viu na vida daquele homem uma postura diferente, um posicionamento diferente, e aí ele foi muito mais abençoado do que aqueles outros 9. Aí nós vamos lá para Lucas, agora para frente, Lucas 19. Nós vamos vai falar de Zaqueu. Vai falar de Zaqueu. A conversão isso é uma conversão que vai além de palavras. Ela se reflete em atitudes justas. Então tem pessoas, irmãos, que se convertem. Eu não sei se eu contei isso aqui uma vez para os irmãos, mas antes de me converter, eu tinha uma moto e eu bati na traseira do carro de um rapaz que tinha um depósito de construção lá perto de casa, mais ou menos umas 10 ruas para baixo assim. E eu não era convertido, eu fui e bati num carro desse rapaz, e aí eu levantei, eu me machuquei um pouquinho, o rapaz que estava comigo na garupa se machucou, que era meu sobrinho, e aí o rapaz falou assim: ralou meu carro é novo, vai embora, depois a gente conversa. E aí, irmãos, eu covarde, porque isso não é atitude de homem, é atitude de covarde, né, que eu sumi, não apareci, não dei satisfação, né, não fui lá ressarcir o dano que eu causei a ele, e passou alguns anos, aí eu me converti, passou vários anos, acho que uns 10 anos, 9 anos, e eu me converti. Quando eu me converti, eu não tinha pendências, a não ser essa, para trás. E eu falava, e eu sentia algo dentro de mim, eu falava assim: eu preciso corrigir o meu erro, eu preciso falar com esse homem. Aí teve um dia que eu fui tomar café numa padaria perto da loja dele, eu estava trabalhando de manhã e todo dia eu passava e estava tomando café nessa padaria. E eu vi esse rapaz, e eu fiquei com uma vergonha tão grande, já convertido, fiquei com uma vergonha tão grande, eu queria falar com ele, mas eu não conseguia, sabe, eu não tinha força, estava com vergonha de conversar com ele. Uma vez, 2 vezes, e Deus me incomodando. Eu falei assim: eu preciso ressarcir o meu dano com esse homem. Se ele me ver com uma Bíblia na mão, como que vai ficar? Aí teve um dia que não deu. Eu encontrei ele na padaria, sentei do lado dele, ele estranhou. Aí eu falei assim: o senhor lembra de mim? Aí ele pegou e falou assim: não lembro não. Aí eu falei: sou um rapaz que uns 10 anos atrás, eu bati no seu carro, na traseira do seu carro, caiu com o meu sobrinho, você lembra? Eu lembro. Eu falei assim: então, hoje eu quero falar para o senhor que eu estou arrependido e que eu quero arcar com os danos que o senhor teve no seu carro naquela época. Aí ele pegou e falou assim: rapaz, é por causa disso? Se for por causa disso, você pode morrer em paz, você não me deve nada. E aquilo saiu, aquele peso da minha alma, sabe? Não pelo dinheiro, mas pelo que eu precisava agir, ter uma postura diferente, que aquilo, o Espírito Santo de Deus estava me incomodando para fazer. E aí quando nós vamos para Zaqueu, e tem pessoas, nós vamos ter quando nós voltamos aqui, tem pessoas que se convertem, e ele fala assim: não, isso eu fiz no tempo do mundo, isso eu fiz antes de me converter. Tá bom, irmãos,
mas as consequências continuam. Deus perdoa os nossos erros do passado, mas as consequências ainda continuam em nossas vidas. Por isso que nós temos que ter posturas diferentes, para que Deus veja em nós algo diferente, como viu nessas pessoas, como viu no leproso, como viu na vida de Zaqueu. Olha aí que interessante, Zaqueu se converte, né? E aí, Zaqueu vê que não são só as suas palavras de arrependimento. Ele sabia que ele precisava ter uma postura diferente. Nós vamos ver também, irmãos, aquele jovem rico, né? Depois nós vamos falar dele. Mas aí nós vemos a postura diferente de Zaqueu. Que Zaqueu vê que ele cometeu erros, né? Que alguns estudiosos falam que não cometeu, alguns falam que cometeu. Mas vamos pela linha de raciocínio que ele cometeu. Que ele cometeu erros e ele viu, Jesus não precisou falar para ele: ó Mateus, agora você se converteu, né? E Zaqueu foi o único que Jesus se convidou para ir na casa dele. Falou assim: eu vou lá na sua casa. Olha que lindo isso, irmãos. Então, eu acredito que Jesus não esperava outra postura de Zaqueu a não ser uma conduta dessa. E às vezes nós olhamos para nós e nós. Qual tem sido a nossa postura como homens, como líderes espirituais dentro do nosso lar, né? Como pessoas? Qual tem sido a nossa postura? E aí o que nós vemos de Zaqueu? Zaqueu chegando, Jesus se convidando, vai na casa dele, come, os outros ficam contra, né? Os fariseus ficam contra, comendo na casa do ladrão, né? De Zaqueu. Me desculpa. Aí Zaqueu, lá no finalzinho, o que Zaqueu vai falar? No 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor. Zaqueu não estava, Jesus não estava pedindo nada para ele. Jesus não pediu nada para ele fazer alguma coisa. Mas ele se dispôs, ele teve uma postura diferente e falou assim: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu tenho extorquido alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí o que Jesus, olha, não tem outra postura. Aí Jesus fica, irmãos, Jesus olha aquilo e fala assim: é uma postura diferente. Então Jesus não vai agir de uma forma igual ele agiria com outras pessoas. Então Jesus, quando nós temos uma postura, um comportamento, uma conduta, ou algo que nós fazemos diferente dos demais, com certeza Jesus vai agir, Deus vai agir em nossas vidas de uma forma diferente que agiu na vida dos outros. Porque a conduta foi diferente, a postura foi diferente. E quando Zaqueu tem uma postura diferente, o que Jesus fala? Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Eu não só vim jantar nessa casa. Eu não só vim aqui se alimentar, comer o pão, o alimento dessa casa. Mas hoje eu vim trazer salvação a esta casa. Por quê? Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o que aconteceu com a vida de Zaqueu? Estava perdida. A vida de Zaqueu estava perdida. Mas aí Jesus disse para ele assim: olha, hoje veio salvação nesta casa, pois eu vim buscar o que se havia perdido. Talvez se Zaqueu não tivesse essa postura, não é a postura de falar assim: eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar aos pobres, né? E dar a boca para fora. Isso veio de dentro da alma, porque Jesus sabe de todas as coisas. Então, quando Zaqueu diz isso, Jesus sabe que Zaqueu soltou aquilo de dentro para fora, da alma. Zaqueu sabia que precisava ter um comportamento, ele precisava, não só em palavras, mas ele precisava expressar isso em atos, em atitudes. E muitas das vezes, irmãos, Deus quer de nós não só palavras, mas Ele quer de nós atitudes diferentes, que se distinguem da maioria, né? Da quantidade, né? Ou da multidão, que é assim falando. Porque nós vemos, irmãos, também tem aquela mulher do fluxo de sangue, eu não vou escrever aqui porque não vai dar tempo,
Mas tem aquela mulher do fluxo de sangue também. Deus me traz agora a memória. Ela estava o quê? No meio da onde? No meio de uma multidão. Aonde todos tocavam, todos esbarravam, todos relavam, todos tocavam em Jesus, mas ela estava com uma postura diferente. E aí olha o tratamento de Jesus para com aquela mulher. Aí ele fala, alguém me tocou. Aí os discípulos, né, porque estavam tudo na multidão, não estavam com a visão, né, com o mesmo comportamento que a multidão, falaram assim, Senhor, não, alguém te tocou, todo mundo te tocou, tem um monte de gente te tocando, a multidão está te oprimindo, né, como é que não estão te tocando? Aí Jesus fala assim, não, alguém me tocou de uma forma diferente. Aquilo que a pessoa pode ter me tocado com a mão, fisicamente, mas ela tocou com a alma, foi com a fé, foi com um comportamento, uma conduta diferente, foi com uma postura diferente, e foi diferente da multidão. Olha para você ver como nós, irmãos, temos que ter uma postura diferente da multidão, porque só tocar em Jesus um monte de gente estava tocando, mas quando aquela mulher toca, Jesus para e fala, quem me tocou? Eu quero saber quem me tocou. Mas está todo mundo tocou. Alguém me tocou, porque saiu de mim poder. Saiu de mim virtude. Alguém me tocou de um jeito tão especial, porque saiu virtude de mim. Não foi um toque qualquer, não foi uma pessoa qualquer, não foi de qualquer jeito. Essa pessoa não chegou até mim de qualquer jeito. Ela já veio com o coração ardendo. Para ela me tocar desse jeito, ela já estava lá atrás, já desejando me tocar. Muitas das vezes nós temos uma postura tão fraca diante de Deus, né? Vamos para o culto, é mais um culto. Como que nós queremos tocar em Deus de uma forma diferente? Como que nós queremos um culto diferente? Como que nós queremos um agir de Deus diferente se nós saímos lá de casa com a mesma cabeça da multidão, com o mesmo pensamento da multidão? Eu vou para o culto, só mais um culto, não vai acontecer nada. E Jesus doido para encontrar um que toque de uma forma diferente, para fazer algo diferente na vida de alguém. Bom, se tem uma coisa que Jesus é maravilhoso, é fazer algo diferente na vida de alguém. E quando ele faz algo diferente na vida de alguém, é coisa extraordinária. Para a multidão, fala assim, alguém me tocou. Quando vem aquela mulher, ele fala assim, filha, a tua fé te salvou. E cura aquela mulher na mesma hora, no mesmo instante. Coisas, irmãos, que o dinheiro dela não pôde fazer, os melhores médicos não pôde fazer, mas a forma que ela tocou em Jesus, o que ela desejou, a fé dela, conseguiu mover, conseguiu fazer um milagre na vida dela. E Jesus cura aquela mulher. Aí depois nós vamos lá para Mateus 15, 27, que vai falar daquela mulher cananeia. Não vou nem abrir, irmãos. Mas se alguém quiser abrir aí, é Mateus 15, 27. E aí eu falo, será que nós, como homens e como mulheres, nós conseguimos ouvir o que aquela mulher ouviu e ter a mesma postura que ela teve? Será que nós, como homens, conseguiríamos ouvir uma repreensão do nosso pastor, ou do líder, ou de alguém, ou que não seja líder, que não seja pastor, mas alguém dentro dos 9, só um que volta com um pensamento diferente, vê que nós estamos errados e nos corrige, e nós temos a capacidade de olhar para dentro de nós e aceitar aquela correção? Porque tem pessoas que não aceitam correção. Tem pessoas que não aceitam correção, não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser confrontadas. Eu sou o pastor, eu sou o presbítero, eu sou o diácono. E aí vai, irmãos, né? E aí vai. Não gosta de ser confrontado. O pastor Wando contou uma história uma vez, que aconteceu na vida dele. O pastor Wando não gosta de ser confrontado, não foi, pastor Wando? Está vendo que está errado? E às vezes, irmão, quando nós somos corrigidos,
E às vezes está errado, e mesmo errado, não aceita o erro, por causa da soberba, da arrogância, sabe, do ego. E aí, irmãos, deixa de ser abençoado, deixa de crescer, deixa de prosperar, deixa de ser uma pessoa melhor, porque não teve a capacidade de aceitar a correção. Quando a Bíblia nos ensina o quê? Que Deus corrige e exorta todos aqueles que Ele ama, como o pai corrige o filho, exorta o filho, por amor. E às vezes não ouvimos. E aí Deus, aquela mulher cananeia, chega até Jesus, né? E fala: Senhor, minha filha está endemoniada? Está na minha casa, né? Passando por essa situação. E eu vim procurar o Senhor, para o Senhor me socorrer, para o Senhor prestar ajuda, me socorre. E aí Jesus olha para ela, está pregando para o povo de Israel e fala assim: olha, filha, não vou tirar o alimento dos filhos e deitar nos cachorrinhos, só porque a cananeia, né? Aí ela podia ter ficado o quê? Chateada. Ai, Jesus, você não poderia falar assim comigo? Ai, Jesus. Quantos nós, homens que se dizem homens, com essa postura de menino, mimimi. Ai, Jesus, o Senhor está pegando pesado. Ai, Jesus, que isso, irmãos? Louvores. Nós vemos louvores, homem, marmanjo, grupo de varões. Olha, se aqui canta, irmãos, não vão ficar bravos comigo. Mas, irmãos, homens, varões cantando, e toca Jesus no meu coração. Não, irmãos, homem é homem. Isso aí, sabe como é que se chama? Afeminando louvores, o masculino. Ouviu? Afeminando. Tá afeminando coisa masculina. Eu ouvi uma vez um estudo sobre isso, que é afeminizar mesmo o masculino. Porque o masculino, como que ele é definido? O masculino com o feminino? Não, postura, porte. Nós sabemos, a mulher é delicada, a mulher é sensível, né? Não é que ela é inferior aos homens, não é isso. Mas ela é mulher. Ela não vai carregar um saco de cimento, porque eu vejo uma cientista falando sobre isso. Fala assim, o tecido muscular das fibras femininas não é para aguentar esse porte. Por mais que ela carregue, mas ela vai acarretar algum dano fisicamente para ela, a não ser que ela faça musculação, tenha um tratamento, né, um físico, mas assim, ela não foi feita para isso. Já o homem, taca lá um saco de cimento na cabeça do cara e bota ele para carregar, ele vai carregar, irmão, por mais raquítico que ele seja. Eu tinha 50 quilos quando eu tinha mais ou menos 18 anos, e meu pai, ele tinha um caminhão e nós fomos descarregar sacaria ali no Itaim, quando chegava no trem. Eu com 18 anos de idade, 50 quilos, eu carregava saco de 50 quilos. Claro que judia do corpo, porque eu não estava preparado para isso, né? O meu físico não era para isso. Mas se fosse uma mulher, aguentaria? Não aguentaria. Mas o homem aguenta, porque o porte dele. Aí, irmãos, o homem, ele tem que ser masculino. Igual os irmãos cantou o hino agora aqui, né? Oh, glória! Igual, canta aqueles hinos da voz da verdade, né? O povo em pleno deserto, e Deus estava com ele. Não tinha fome. Agora vai cantar o hino. Deus em meu coração. Aí não tem diferença do homem para a mulher. Irmãos, isso é um perigo. Porque aí o seu filho, homem, vê você afeminizado, o teu filho vai começar a ter o mesmo comportamento. Isso é coisa séria. Ele vai começar a ter o mesmo comportamento que você. O meu pai canta assim, o meu pai age assim, o meu pai fala assim, o meu pai... E aí vai crescendo, e aí acontecem coisas, irmãos, que os irmãos sabem, e fala assim: por que o meu filho se tornou isso? Por que a minha filha se tornou isso? Claro que não é generalizando, mas a minha filha vai lá e passa um batom. Você é mulher, você é menina. Se eu tivesse um menino homem, vai lá, pega a enxada, vai pegar a ferramenta para o pai. Masculinizar o homem.
Ensinar o homem a ser homem. O meu pai, eu tinha 20 anos de idade. Eu estava no meu primeiro emprego registrado. Eu trabalhava de pedreiro, ajudante de pedreiro antes dos 18, né? Pintura, essas coisas. Aí eu entrei numa firma com 2 anos. Entrei numa firma com 2000. Eu estava com uns 3 meses de firma registrada. Primeiro emprego registrado meu. O meu pai quebrou toda a casa. Quebrou os carros, quebrou casa, aluguel atrasado, sem compra, luz atrasada, catou as roupas dele, deixou tudo quebrado dentro de casa, jogou tudo dentro do caminhão, chegou em mim e falou assim, ó, a partir de hoje você é o homem da casa, se vira, vai cuidar da tua mãe e da tua irmã que eu estou indo embora. Sumiu. Só fui ver meu pai depois de uns 10, 8 anos. Sumiu. Hoje meu pai olha para mim, olha a casa que nós construímos, minha mãe morando numa casa que a gente fez porque nós construímos, e ele tem orgulho de mim. Hoje eu converso com meu pai, nós ficamos muito tempo sem se falar, porque fiquei com muita mágoa dele, mas eu fui lá, conversei com ele, pedi perdão pelos meus erros, né? Claro, às vezes eles falam assim, mas foi ele que errou. Não importa, quem se converteu fui eu. Então é eu que tenho que ir lá e refazer a paz com meu pai. Por mais que não tenha aquele convívio, né, de amor, assim, mas eu tenho que manter a paz com meu pai. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Mas aí, irmãos, nós vemos, igual eu vi esses dias, homem. Ai, a minha mãe não vai na minha casa, também não vou na casa dela. Rapaz, seja homem. Vai na casa da tua mãe. Ensina os seus filhos a não agir desse jeito. Sabe o que vai acontecer, irmão? Os filhos vão crescer, se brigar com a mãe, os filhos vão fazer a mesma coisa. O mesmo comportamento, a mesma conduta do pai. Porque o pai é frouxo. Desculpa a palavra, moço, mas essa é a palavra. Viu? Não dá, às vezes a gente fala assim, irmão, não vamos falar palavrão, não vamos falar bobeira, não vamos falar palavras difíceis, né? Palavras duras, né? Mas o próprio Salomão diz, se te mostrares frouxo no dia da peleja, terás pouca força. Frouxo. Pessoas que não têm garra, não têm firmeza, não têm postura, não têm punho firme, é frouxo. Vem a luta, aí você está lá todo mimimi, não tem força para enfrentar as dificuldades. E o que nós vamos ver nessa mulher cananeia? Escuta a palavra dura. Filha, não vou tirar comida dos filhos e não vou dar para os cachorros. Aquela mulher olha para Jesus, se ajoelha, se humilha, fala assim, Senhor, mas os cachorros comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí o que Jesus fala para ela? Filha, grande é a tua fé. Antigamente era cananeia, né? Cachorra, né? Chamou de cachorrinha, né? E agora Jesus fala o que para ela? Filha, sua postura te tornou uma mulher valorosa, uma mulher de postura, uma mulher de fé. E segundo a tua fé, sua filha está curada. E se ela ficasse com mimimi? Se ela ficasse com coitadismo, né? Ai, não fala assim comigo, Jesus. Ai, coitado de mim, eu já estou sofrendo tanto. Já viu, irmão, pessoas falar assim? Ai, eu já tenho tanto problema ainda, o pastor fala assim comigo, o irmão fala assim comigo. Não estou falando para a gente desrespeitar uns aos outros e ser grosso uns com os outros, viu, irmão? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que às vezes nós precisamos ouvir palavras duras, que palavras duras nos tornam pessoas mais fortes. Se meu pai tivesse falado assim, ai filhinho, papai está indo embora agora, aí você procura a mamãe, vai lá na saia da mamãe e pede para a mamãe cuidar de você, tá bom? Aí eu ia lá obedecer o pai, ia ficar na saia da mamãe, a mamãe ia trabalhar, ia me cuidar, ia virar um preguiçoso, né? Um relaxado, não ia lutar, não ia enfrentar, mas não, moço. Hoje eu olho pelo que meu pai fez, eu falo assim, em certo ponto eu agradeço meu pai, porque o meu pai me tornou um homem de verdade, um homem de postura. Eu falo na hora que tem que falar, respeito na hora que tem que respeitar, e aí a gente vai ajuntando isso com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos moldando, vai nos ensinando a ser homens valorosos e mulheres valorosas, né? Homens de verdade, mulheres de verdade, mas segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus.
A palavra de Deus é fundamental. Sem ela, irmãos, nós não conseguimos mudar. Não conseguimos, porque também não adianta a gente ser grosso e ignorante, né? Tratar as pessoas com aspidez todas as vezes. Não, a gente tem que ter sabedoria, agir na hora certa, com postura firme, né? Às vezes tem que abrir mão, né? Às vezes tem que saber ter esse jogo de cintura. Mas homem é homem. Homem foi feito para aguentar o rojão, né? Por isso que a Bíblia fala, o homem é o que do lar? É o sacerdote do lar. O homem é o que? É o provedor do lar. É aquele que acorda cedo e dorme tarde. É aquele que não chora, é aquele que vai. Às vezes, irmãos, homem, às vezes nós choramos, irmãos, e as mulheres nem vê. Porque a gente também não é, né, de ferro, mas a gente sabe que está na nossa responsabilidade segurar o rojão. Eu lembro quando eu estava desempregado, eu sei fazer serviço de pedreiro, né? Minha profissão é manutenção. Aí eu acordava cedo, colocava a roupa de serviço, aí a minha esposa sabia que eu estava desempregado, sabia que não tinha trabalho, ela falava assim, mas você vai da onde hoje? Eu falei assim, vou trabalhar. Vai trabalhar da onde? Eu falei assim, em qualquer casa que tiver por aí. Era ou não era trabalho? E eu saía, aí eu via o pedreiro trabalhando, eu quero um trabalho, eu quero um ajudante não. Aí às vezes uns me conheciam, falavam, mas você faz serviço de pedreiro, você me paga como ajudante, não tem problema. Pois eu levava meus 40, 50, 60 reais para casa. Mas eu ia enfrentar. Nunca fiquei dentro de casa, deitado até meio-dia, esperando vir. Então, irmãos, são coisas que nós temos que ensinar para os nossos filhos, homens, né? E mulheres, ensinar para as suas filhas, né? Como elas devem agir também. Tem mulher que casa, filhos que casam, e aí fala, não sabe fazer um arroz. Quando eu casei com a minha esposa cozinhava bem, cozinha até hoje, sabe fazer tudo. Nunca precisei fazer nada dentro de casa. Minha mulher cuida de tudo, tudo. É uma guerreira, é fantástica essa mulher. Isso é uma bênção. Verdade. Não, é verdade, mãe, essa é uma mulher de verdade. A minha esposa é uma mulher de verdade. Eu acredito que tenha muito mais mulheres aqui dentro. Espero que todas sejam assim. Mas a minha mulher é uma mulher de verdade. Eu nunca vi essa mulher ficar lá de mimimi. Esses dias ela ficou doente um dia. No outro dia ela falou assim, eu não posso ficar doente, senão essa casa vira de ponta cabeça. Você ficou reclamando, tá? Foi tudo, irmão. Fazer trabalho de rua, de casa, trabalhar de cá fora e fazer ajudar em casa dentro. O trabalho das mulheres é duro dentro de casa, não é fácil não. Eu não aguentei não. É duro. Aí eu, graças a Deus, sarou rápido. Glória a Deus. No outro dia estava boazinha. Mas eu vou falar para você, que mulher de pulso firme e guerreira. E assim ensina a minha pequena ali, ó. Minha pequena às vezes mama, a gente faz. A gente às vezes faz o copo de suco dela, né? E aí ela fala, e aí ela deixa em cima do sofá ou na cama, e o que nós falamos para ela? O que nós falamos, ó? Vai o quê? Vai pôr na pia, vai pegar o seu sapato, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ajudar a sua mãe. Né? Desde pequenininho tem que aprender. Para nós encerrarmos, irmãos, Mateus 19, 21 vai falar do jovem rico. Você vê que interessante, quando vai falar lá de Zaqueu não pede nada para Zaqueu, né? Zaqueu não precisa fazer nada não, tranquilo, está tudo em paz. Zaqueu vai e fala assim, não, vou ressarcir o que eu devo, vou arcar com a minha responsabilidade, vou me desprender da parte financeira, vou dar o justo para o justo, eu vou arcar com as minhas responsabilidades. Já que o jovem rico chega todo, né? Todo pomposudo. Tem um monte de gente assim. Chega diante de Jesus, não falta um culto. Jesus, eu sou assim, sou assado, estou nas orações. Aí eu quero ver que na hora que Jesus falar assim, tá bom, filho, só te falta uma coisa. Desprende dos seus bens. Vamos. Aí eu quero ver o chicote apertar, porque o Deus desse mundo é o dinheiro. O Deus dessa era aqui é o dinheiro. E o dinheiro foi a única coisa que Deus chamou de Senhor. Né? Quando ele fala assim, nós dois senhores. Ou você serve um e despreza o outro,
ou despreza um e serve o outro. Não servirá a Deus e a Mamon. Não tem como servir dois. Então, Jesus chega para aquele jovem todo, né, encantado, achando que estava fazendo tudo certinho, postura boa, né, não falha, não erra. Porque tem pessoas assim, né, eu sou bom, o resto é tudo pecador. Só eu que sou santo. Quando na verdade todos nós somos pecadores. Precisamos de pedir perdão todos os dias pelas nossas falhas. E aí aquele jovem rico chega todo encantado para Jesus. Não, Jesus, eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho sido um bom filho, tenho feito tudo direitinho. Aí diz, olha, tá bom, então você só falta uma coisa, vai e se desprende do seu bem, dá aos pobres, aí você vem e me segue. O que acontece com aquele jovem rico? Sai de mansinho, finge que não ouviu, fala assim, eu cheio de riqueza, não vou dar nada, vou embora. Será que nós estamos dispostos mesmos a servir? Temos postura firme diante de Deus para servir? Ou será que nós temos servido o que nós temos? Ou o que nós possuímos? Irmãos, hoje eu vejo, irmãos, a igreja em si, não só membros, mas a igreja servindo ao dinheiro. Tudo é o dinheiro. É dízimo entrando, não se faz nada na igreja, não se faz nada, porque o Deus desta era é o dinheiro. Estão sendo governados pelo dinheiro. Desculpa estar falando isso aqui, pastor Wanda. Mas é o que a gente vê. E assim, só fala. Se eu não fosse um dizimista, se eu fosse um mão fechada para a obra, eu não tinha nem o direito de estar falando isso. Porque como você vai falar de uma coisa se você não tem postura para falar daquilo? Então você não pode falar, você tem que ficar quieto. Mas, irmãos, o que nós vemos? Nós vemos pessoas presas às riquezas deste mundo. Não consegue servir a Deus, porque o que possui toma o seu tempo, toma o seu caráter, toma a sua conduta, toma o seu caráter, que é o pior. Eu não vou falar não, isso aí, pastor, não sei o que eu estou falando. Eu sei que está errado, mas por causa que eu estou sendo beneficiado por isso, eu faço errado mesmo. Porque o Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. E aí o que nós aprendemos aqui com esse jovem rico? Não está preparado para ouvir uma palavra. Não está preparado. Se ouvir, sai da igreja. Se ouvir, abandona Jesus. Tem pessoas que continuam no erro, sabem que é certo fazer o certo, mas continuam no erro, porque o dinheiro roubou o seu caráter, tomou a sua personalidade, deixou de ser homem de verdade, porque o dinheiro dominou ele. E é difícil, irmãos. Então, homens, vamos ser homens de verdade. Mulheres, vamos ser mulheres de verdade. Amém? E aí, irmãos, nós vamos ver o que? A obra de Deus crescer, o nosso lar ser abençoado, a nossa vida financeira ser abençoada. Irmãos, porque eu vou ser bem sincero, irmãos, não tem como você não ser abençoado se você é um abençoador. Não tem como, não tem. Se esse jovem rico tivesse dado tudo, era capaz de Jesus falar assim, filho, não precisa dar nada não, eu já sei que você vai dar. Volta para sua casa e continua a sua vida. É igual Ananias e Safira. Ananias e Safira fez o quê? Vendeu a propriedade, chegou até os discípulos, acumulou primeiro, mentiu, né? Falou assim, olha, vendeu por 1.000, fala que vendeu por 500, que ainda só dá 50 por lá, está tudo certo. Aí chega diante dos discípulos, o discípulo fala assim para ela, você vendeu por quanto a propriedade? Não foi por X? Se você tivesse ficado com um X na sua mão, com todo o dinheiro da propriedade, não era seu? Era só ficar com o dinheiro e pronto, acabou. Ninguém está aqui exigindo você dar nada, mas vocês vieram aqui com falsidade, tanto o homem quanto a mulher. Irmãos, tem coisas que eu faço, por isso que eu admiro a minha esposa. Tem coisas que eu faço que ela fala assim, você está errado. Estou mentindo, então? Ela não é? Fala ou não fala? Pode falar. A minha esposa fala assim, irmãos, para mim, você está errado, seu comportamento está errado, sua conduta está errada. Eu falo assim, você está certo, me perdoa, corrija a minha postura.
Por quê? Porque eu tenho uma mulher que me corrige. E do mesmo jeito que se ela estiver errada, eu falo para ela. É um se policiando o outro. Agora eu vejo, irmãos, mulheres que aceitam o erro do marido. Maridos que aceitam o erro da mulher. E aí ficam os dois inculminados ali, ó. Coisa terrível. Igual a Ananias e Safira. Vamos mentir, vamos fazer isso. Ó, fala para o pastor que hoje nós estamos doentes. Fala. Irmão. Esse dia o pastor ligou para mim. Eu não fui para a escola dominical? Foi por quê? Foi na terça, né? Não, o dia que eu não atendi ele. Eu não lembro. Eu sei que eu não fui para o culto. E aí eu não quis ir, eu acho, eu estava cansado. Não sei se foi na escola dominical, né? Aí o pastor me liga, aí eu olhei no celular assim, era o pastor. Aí eu falei assim, eu não vou atender. Não vou atender, porque se eu atender eu vou mentir. Eu vou inventar uma desculpa, eu vou falar alguma coisa, e aí é melhor nem atender ele. À noite eu converso com ele. Cheguei no culto à noite e falei, pastor, não atendi o senhor, tá? Eu vi o senhor ligando para mim, o senhor me desculpa, não te atendi, porque se eu te atendesse, eu ia mentir para você, eu ia mentir para o senhor, então eu não vim para o culto porque eu estava cansado, foi isso, né? No domingo, né? Eu estava cansado e eu quis ficar dormindo, então por isso que eu não vim para o culto. Só que se eu tivesse atendido o telefone, na hora, eu ia mentir para o senhor, então por isso que eu não atendi. Fui lá e falei a verdade, ele falou assim, eu vim. Pronto, acabou. Não tem mentira, não tem nada. Mas se eu atendo o telefone e minto? Aí a gente vai de mentirinha, 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 mentirinha. E a Bíblia fala, quem mente é filho do diabo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Se formos duros um pouco, irmãos, nós somos homens suficientes para aguentar o tranco. Não somos? Amém? Aguentamos ou não aguentamos? Amém? Pode chamar a atenção da gente, pastor. Pode me pegar no fim do culto, torcer minha orelha, que eu seguro o rojão. Amém? Deus abençoe os irmãos. Essa oportunidade. As palmas exaltam o Senhor.